Mas a história, então, voltando à ideia, eu acho que a história continua sendo esse princípio de visibilidade que marca, enfim, marca essa prática desde os antigos, um princípio de visibilidade que temporaliza o mundo, que talvez seja uma herança mais dos modernos, mas talvez haja alguns elementos, aí entrando de vez na tua questão, né, elementos que sejam próprios do nosso século XXI, né, ou seja, o que é a história hoje, ou talvez o que ela possa ser, como foi a sua pergunta, né. Por que é importante para nós hoje, né, nesse primeiro quarto do século XXI, a experiência de uma temporalização do olhar? Né? Eu acho que uma possível resposta seria a ideia de que esse olhar torna viável medidas de escape, né, vou chamar assim, medidas de escape a um imediatismo que a nossa contemporaneidade acelerada, digitalizada, carregada de urgências nos coloca. Então, quando a gente temporaliza o nosso olhar, a gente está temporalizando também a nossa própria experiência dentro de um contexto muito efêmero, muito instável. Né? E aqui eu não me refiro apenas à história como disciplina, né, como isso faz parte dos currículos, faz parte do sistema educacional, mas a história como uma forma muito mais ampla de conhecimento e um conhecimento que ela pode oferecer, né, ou seja, como uma instância mediadora entre nós e o mundo. Então, acho que a história ela permite justamente que a nossa relação com a realidade, né, e não apenas a realidade visível, concreta, empírica, mas que essa relação com o real seja mediada por esse olhar, né? E que a nossa vida não seja marcada apenas por aquilo que as nossas percepções físicas ou a nossa psicologia individual nos mostram. Né? Então, acho que, em certa medida, esse imediatismo, ou melhor, essa mediação da história é uma forma de contornar o imediatismo da nossa situação contemporânea. Então, por exemplo, quando uma pessoa assume, né, a sua própria experiência como um fator principal que legitima aquilo que ela conhece, isso é em tese, em princípio, né, supostamente seria uma relação imediata. Né? Então, dá um exemplo meio grosseiro aqui. A pessoa tomou cloroquina e sobreviveu à pandemia, logo a cloroquina funciona. Né? Então, ela tá rompendo com aquelas mediações que a ciência coloca. Né? Então, a gente já cansou de ouvir isso, né? Uma pessoa diz, vivi no tempo da ditadura e não vi nem corrupção, nem tortura, logo elas não ocorreram. Né? Então, a pessoa projeta a experiência pessoal dela como o lastro de qualquer forma de conhecimento. Né? Nunca vi um indígena usando o celular na história, logo, essas pessoas que estão com o celular aqui não são indígenas. Né? Então, claro, há algo de enganoso aí, porque toda essa forma de compreensão, inclusive essas que eu mencionei, esses exemplos mais grotescos, elas são mediadas de inúmeras formas, né, de várias instâncias. Né. Mas o que eu queria chamar a atenção é o papel da história como algo, né, fundamental, como uma prática de mediação para a nossa realidade contemporânea. Né. Então, eu acho que é isso que faz com que a história seja hoje também um objeto em disputa. Né? Não apenas porque ela disputa espaço com essas outras formas de mediação, que às vezes também não tem uma legitimidade, ou melhor, encontra outras formas de legitimidade, e algumas pautadas por práticas antiéticas, por, enfim, discursos mentirosos, mas inclusive porque os sentidos e os significados da história também estão em disputa. Né? E quando a gente pensa, e essa é um pouco a prática que eu tento desenvolver aqui no Lupa, quando a gente pensa a dimensão dos usos políticos da história, dos usos políticos do passado, isso fica evidente, né? E o negacionismo histórico talvez seja um exemplo que serve de fundamento para mostrar isso. Né? Então, isso fica evidente como que o negacionismo histórico, que também fundamenta um regime como o bolsonarismo, torna evidente como que a história está em disputa. Né? Então, para não me alongar mais nessa pergunta, que, como você percebeu, eu mais contornei ela do que enfrentei de fato, eu acho que a história hoje é aquilo pelo qual vale lutar, né, diante dessa realidade.